Boa tarde, boa noite, bom dia, boa de madrugada, não sei qual hora que você está assistindo essa aula. Professor Marcelo de volta, pessoal, para dar sequência nas nossas aulas gravadas, ok? Então, nessa aula aqui, nós vamos estar falando sobre trigonometria, sobre os exercícios de arco seno, cosseno e tangente de trigonometria. Na aula anterior, deixei uma atividade, expliquei sobre como é que calcula arco, seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico, certo? E deixei umas atividades de sala para vocês fazerem, tá? Como tarefa. E nessa aula eu vou estar corrigindo, ok? Beleza? Então, assim, pessoal, são vários exercícios. É claro que não vai dar para fazer em uma aula só. Então, eu vou dividir em partes aí. Você pega a sequência das aulas para ver a resolução de todos os exercícios, ok? Beleza? Então, vamos lá, então? Partindo lá para os exercícios, então, que são esses aqui, tá certo? Lá dos exercícios de trigonometria, esses exercícios são referentes aos capítulos 6 e o capítulo 7. Seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. Pessoal, é a base daquilo que vocês já viram. Então aqui nós vamos reunir 3 assuntos já estudados anteriormente. Vocês terão que saber os arcos notáveis, 30, 45 e 60. Vocês precisarão saber arcos simétricos, porque agora nós não vamos calcular mais somente seno de 30, 45 e 60. Não vai ser mais só seno no primeiro quadrante. Então nós teremos seno, cosseno e tangente em outros quadrantes da circunferência, que são os arcos simétricos, em graus e em radiano. E também os arcos côngruos, que é os arcos com mais de uma volta. Então, a partir de agora, vai ser uma junção de tudo isso, tá? Então, aquelas aulas anteriores, se você não viu, se você não entendeu, você não está dominando, realmente você vai ter dificuldade. Então, quais são os exercícios? Do capítulo 6, as atividades em sala, vocês vão perceber que no capítulo 6 só vai aparecer seno e cosseno. A tangente está no capítulo 7, mas é bem parecido. Então eu vou resolver primeiro esses exercícios de sala, de seno e cosseno, e nas aulas seguintes nós faremos de tangente, tá? Então olha só, vamos lá. Primeiro exercício, faça o que se pede. Por exemplo, calcular o seno de 420 graus. Ah, professor, eu não sei calcular seno de 420. Pessoal, 420, primeira coisa que tem que perceber é você entender que esse arco tem mais de uma volta. Ou seja, 420 seria o número de volta mais um pedaço. É esse pedaço que você vai calcular. Então, se você dividir 420, esse eu vou fazer passo a passo, ó, por 360, vai dar uma volta completa e vai sobrar aqui de resto, ó, 360 tira 420, de 360 para chegar no 420, ó, faltam 60 graus. Ou seja, o 420 é a mesma coisa que você dar uma volta completa e andar mais 60 graus. Então é isso aqui, ó. O seno de 420, vamos só relembrar aqui, deixa eu apagar aqui, ficou bem em cima do relembrando. Então, se você pensar uma volta mais 60 graus, você vai parar no primeiro quadrante. E aí você tem que lembrar dos sinais. Seno, no primeiro, lembra que seno e cosseno e tangente, em cada quadrante ele pode ser positivo ou negativo. Qual que é o macetão do Marcelão? Setaco mais 12, 13, 14. O que quer dizer isso? C, seno, tá, tangente, cosseno. Seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. A tangente ela é positiva no primeiro e no terceiro. E o cosseno é positivo no primeiro e no quarto. Como o seno de 420 é a mesma coisa que o seno de 60, então ele está no primeiro quadrante, ele é positivo. Então, quantos que vale o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Está resolvido.
Professor, e seno de 13π sobre 4? Lembra do macetão do Marcelão? Está em radiano. Professor, posso passar isso aqui para graus? Pode. Mas veja bem, pessoal, ó. 13π sobre 4. Ele é da família do π sobre 4. Quanto é que vale o π sobre 4? Π sobre 4 é igual a 180 dividido por 4, 45. Então, ele é da família do 45 graus. Eu só preciso saber em qual quadrante ele está. O que seria 13π sobre 4? Seria, no caso aqui, se você usar pela volta, aí você não vai dar. Então, você pode fazer o seguinte, ó. O π sobre 4 não é 45? Então, 13π sobre 4 é 13 vezes o π sobre 4, para ficar mais fácil. 13 vezes 45, que vai dar 585. Se você dividir 585 por 360, é uma volta, ainda sobra 225 graus. Onde é que estaria o 225 graus? Ó, 225 graus estaria aqui no terceiro quadrante. Ou seja, o 225 graus, ele é simétrico de 45, porque lembra de arcos simétricos? Se ele está no terceiro quadrante, o simétrico é o quê? 180 mais o ângulo. Então, 180 mais quantos para dar 225? Mais 45. Então, quer dizer que 225 é simétrico de 45. Só que qual que é a diferença? É que ele está no terceiro quadrante. E no terceiro quadrante, o seno ele é negativo. Qual que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Só que não é o de 45 que você está calculando. Você está calculando o de 225. Você só sabe que ele é simétrico de 45. E o 225 tem o mesmo valor do 45. Só que o 225 está no terceiro quadrante. Então, ele é negativo. Por isso, deu menos raiz de 2 sobre 2. Então, seno de 13π sobre 4 é a mesma coisa que o seno de 585, que é a mesma coisa que o seno de 225, que é a mesma coisa que o seno de 45. Porém, lembrar que 45 é o arco no primeiro quadrante, 225 é o arco no terceiro. Terceiro quadrante, o seno é negativo. E aqui, mesma coisa, 13π sobre 3. 13π sobre 3, transformando em graus, dá 1080. 1080 seriam duas voltas, tá? 1080 não, desculpa, 1020. 1020, se você pegar 1020, duas voltas, dá 720 graus. 720 sobra o resto, 300. Ou seja, o seno de 1020 é a mesma coisa que o seno de 300 graus. 300 graus está no quarto quadrante. E o seno no quarto quadrante eu já sei que ele é negativo. Aí você vai só achar 300 graus é simétrico de qual arco notável? Lembra que arco simétrico no quarto quadrante é 360 menos o arco notável. 360 menos qual arco notável que dá 300? 60. Então, 300 é simétrico de 60. Quanto vale o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Só que como o 300 está no quarto quadrante e o seno no quarto quadrante, ele é negativo. Por isso ficou negativo. Letra D. Ó, aqui é seno de um arco negativo. Negativo quer dizer que ele está girando no sentido horário. Ele está girando para cá. Ó. Então, o que eu faço? Eu transformo esse arco negativo em arco positivo. Como é que eu transformo um arco que está negativo em positivo, pessoal? Ó, é só subtrair 360 menos o arco negativo. Ó. 360 menos 150 dá 210. Por isso que eu botei ali 210. Então, menos 150 graus seria isso aqui. Ele ia andar para cá, ia parar bem aqui. 150 graus estaria bem aqui, porque aqui seria menos 90, aqui menos 150. E isso equivale a quantos positivo? Positivo é girando para cá. Então, seria 180, mais... Então, daria 210. Então, seno de menos 150 é a mesma coisa que o seno de 210. E 210 é um arco que está no terceiro quadrante. Então, seno no terceiro quadrante eu já sei que é negativo. 210 é simétrico de qual arco notável? Se ele está no terceiro quadrante, o arco simétrico é 180 mais o arco notável.
180 mais quantos para dar 210? Mais 30. Então, simétrico de 30. Seno de 30 é meio, só que por que ficou menos meio? Porque o 210 está no terceiro quadrante. E o seno no terceiro quadrante ele é negativo. Ok? É assim que você vai fazer os arcos notáveis. Aqui eu expliquei bem devagarzinho para ficar mais claro. Questão número 2, quer dizer, é a 1, só que o item 2. Sabendo que x pertence ao intervalo de 0 a 2π, ou seja, o x é um arco no intervalo de 0 a 2π, ou seja, de 0 até 360. E o seno de x dá menos raiz de 3 sobre 2. Calcule o valor de x. Olha só que interessante, pessoal. Primeira coisa, ó, se o seno desse ângulo está dando negativo, é porque, quando que o seno é negativo? Seno ele é positivo no primeiro e no segundo. Então, vou fazer um desenho aqui bem escroto aqui. Quer dizer que esse arco, o seno é positivo no primeiro e no segundo. E ele é negativo no terceiro e no quarto. Então quer dizer que esse arco X aqui, ele é um arco no terceiro e ele é um arco no quarto quadrante, para dar negativo. Aí você é só pensar, seno de qual ângulo que dá raiz de 3 sobre 2? Não é o seno de 60 graus? Só que 60 graus está em qual quadrante? Primeiro. Então eu tenho que achar o simétrico de 60. O simétrico de 60 no terceiro quadrante e o simétrico de 60 no quarto. O que seria o simétrico de 60 no terceiro quadrante? 180 mais 60, 240. E qual que é o simétrico de 60 aqui no quarto quadrante? No quarto quadrante eu faço 360 menos 60. 360 menos 60 dá 300. Pronto, achei os arcos. Então esse x em uma volta, porque é em uma volta só. Porque se eu desse mais de uma volta, eu teria todos os arcos aqui, né? Aí seria os arcos côngruos de 240 e os arcos côngruos de 300. Mas como ele falou só em uma volta, então a resposta vai ser essa. Só que aí eu coloquei para vocês aqui essa resposta tanto em graus como também em radianos. Então, pessoal, ó. Então eu vou ter aqui, como sabemos que 60 é raiz de 3 sobre 2, né, como eu falei para vocês, e como temos o valor de seno negativo, isso significa que o x é o simétrico de 60 no terceiro quadrante. Terceiro e quarto quadrante, tá? Aqui só tá terceiro, vou até arrumar aqui. É que aqui eu coloquei, só que ali eu não coloquei. Ele é o simétrico no terceiro e quarto quadrante. Opa! Ele é simétrico no terceiro e quarto quadrante. Não é só no... Beleza. Ok? Então tá lá. Pronto. Então, ó, simétrico de 60 no terceiro é 240, no quarto é 300, como eu já tinha mostrado ali para vocês. Em radiano, lembra como é que eu faço em radiano? Ó, 60 não é π sobre 3? Lembra daquele macetão que eu falei para vocês para achar os arcos simétricos em radiano, pessoal? Ó, vamos tentar lembrar aqui, ó. Se é π sobre 3, eu uso aquele esquema do tira-põe, lembra? É da família do π sobre 3. No segundo quadrante, eu ponho mais 1. Seria 3 mais 1, seria 2π sobre 3. No terceiro quadrante, eu tiro 1. 3 menos 1, quer dizer, ponho aqui no segundo eu tiro, e no terceiro eu ponho. 3 mais 1, 4. Então seria 4π sobre 3. Esse é o simétrico de π sobre 3 em radiano. E no quarto quadrante, deixa dobrar menos 1. Dobro de 3, 6. Menos 1, 5. Seria 5π sobre 3. Tem alguém que deve estar escutando essa aula aí, professor, não estou entendendo nada desse menos 1 mais 1. É porque vocês não assistiram às aulas anteriores que eu expliquei arcos simétricos. Então dá uma voltada lá nas aulas de arco simétrico para vocês entenderem. Então, esses são os arcos simétricos de π sobre 3.
No terceiro quadrante, põe mais 1. 3 mais 1, 4. No quarto quadrante, deixa dobrar. Dobro de 3 é 6, tira 1, 5. Portanto, então, quais são os possíveis valores de x em uma volta para dar menos raiz de 3 sobre 2? Então, x pode ser 240 ou 4π sobre 3 em radiano, né, no terceiro quadrante. E no quarto quadrante, 300 graus ou 5π sobre 3 radiano. Ok? Beleza? Tranquilo? Próxima questão. Questão número 2. Qual é o valor dessa expressão para x igual a π sobre 2? Pessoal, radiano. Você poderia fazer essa conta com π sobre 2, é só substituir o valor do x aqui, π sobre 2, ou usar isso em graus. Eu acho, a maioria dos alunos gosta mais de fazer em graus, né, que trabalha com o número. Então, o que vale π sobre 2? Sabemos que π sobre 2, ó, escrevendo em graus, ó, π sobre 2 vale 90 graus. Aí eu só substituo. Aqui não é seno de x sobre 2? Quanto é que vale o x? 90. Então, 90 sobre 2. Menos 3 vezes o seno de 2x. O x não vale 90? 2 vezes 90. Mais seno de 3x, 3 vezes 90. Aí eu só resolvo essa conta aqui, ó. 90 dividido por 2 vai dar seno de 45, que é um arco notável. 3 vezes 2 vezes 90, 180 e seno de 270. Repare que apareceu aqui, ó, seno de 180. Arcos de eixo. 270 é arcos de eixo também. Lembra da aula anterior, os arcos de eixo? 0, 1, 0, menos 1? Para quem não lembra, ó, tá aqui, ó. Tem até a musiquinha, lembra? Seno de 0, 90, 180, 270 e 360. Isso em graus e aqui embaixo em radiano. Como que era o macetal mesmo para montar a tabelinha? 0, 1, 0 menos 1, 0, 1, 0 menos 1, 0, 1, 0 não existe, 0 não existe, 0. Então, essa é a musiquinha dos arcos de eixo. Por que é chamado arcos de eixo? Porque eles ficam na ponta, ó, nos eixos. Se você pegar aqui no meu desenho, aqui seria o 0, aqui seria o 90, tá horrível, né? Aqui seria o 180, 270 e 360. É porque eu estou escrevendo com um mouse, tá, gente? Só para vocês saberem. Ok? Então, esses são os arcos de eixo. Precisa saber, professor? Precisa. É a mesma coisa dos arcos notáveis. Então, agora eu vou fazer as contas aqui, ó. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, ó, seno de 180, ó, seno de 180 é 0. Então, vai ficar 3 vezes 0. E o seno de 270 é menos 1. Então, menos 1 sobre 4. Aqui, 3 vezes 0 vai dar 0. Vai sumir. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 2 menos 1 quarto. Aqui você vai tirar MMC, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Ó, 4. MMC aqui de 2 e 4 é 4, dividido por 2 dá 2. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, 2 raiz de 2 menos 1 sobre 4. Esse é o valor de A. 2 raiz de 2 menos 1 sobre 4. Ok? Beleza? Continuando aqui, vou fazer mais essa questão número 3. É bem parecida com a do seno lá. Então, essa aqui eu vou mais rápido. Só que ele quer saber o valor do cosseno de x que dá meio. Bom, cosseno de qual ângulo? No intervalo de 0 a 2π. Então, em uma volta, quais são os arcos que vai dar meio? Primeiro, só lembrar, ó, sabemos que o cosseno de 60 graus que vale meio. Só que como ele está falando que é em uma volta, eu tenho que pegar o simétrico de 60 que dá meio. Só que o cosseno, como está dando positivo, nós sabemos que o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Então, 60 já está no primeiro quadrante. Então, esse x vale 60. E eu vou achar o simétrico de 60 no quarto quadrante. Simétrico de 60 no quarto quadrante vai ser quem? 360 menos 60 vai dar 300.
Então, assim, ó, o simétrico de 60 no quarto quadrante vale 300. Ok? Então, quais são os possíveis valores de x para dar meio? O 60, cosseno de 60 dá meio, e o cosseno de 300, porque 300 é simétrico de 60. E 300 está no quarto quadrante. E em radiano, 60 vale π sobre 3. Quarto quadrante, lembra do macetão, deixa dobrar, dá 6 menos 1, 5π sobre 3. Então, quais são os possíveis valores de x? No primeiro quadrante, ele vale 60 ou π sobre 3. E no quarto quadrante, 300 ou 5π sobre 3. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Entendam uma coisa, que isso é o arco em uma volta, que todo arco ele tem os simétricos. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Só vamos supor que isso aqui seja o ciclo trigonométrico. Tá bem horrível, só para vocês entenderem isso aqui. Se é o ciclo trigonométrico aqui, deixa eu melhorar aqui. Ó, deixa que fica torto. Tá, aqui eu tenho o ciclo trigonométrico, certo? Divide ele em 4 quadrantes. O cosseno, ele é positivo aqui, no primeiro e no quarto. Lembra, você está com mais 11, 12, 13, 14. Cosseno de qual ângulo que dá meio? 60. Então, 60 seria um arco que daria positivo. Só que eu tenho o 60, ele tem um simétrico. Ele tem um simétrico no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Só que por que eu não peguei o simétrico do segundo e do terceiro quadrante? Porque no segundo e no terceiro, o cosseno é negativo. E aqui o meu cosseno está dando positivo. Então pode ser que o único arco X que vai dar positivo é o arco do primeiro e o arco do quarto quadrante. Como é simétrico de 60, no quarto quadrante você faz 360 menos o ângulo notável, que é 300. Se esse ângulo aqui fosse negativo, se fosse menos meio, aí eu teria que pegar o ângulo do segundo e do terceiro quadrante. Entenderam? Beleza? Pessoal, para não ficar muito extenso, eu vou ficando por aqui nessa aula. A próxima aula eu vou continuar com o exercício número 4 desse capítulo, do capítulo 6, né? E aí eu ainda termino o capítulo 7, que é de tangente. Beleza? Então, na próxima aula, assista o vídeo em sequência. O próximo vídeo vai dar sequência nesse conteúdo, ok? Beleza, pessoal? Forte abraço, assista o próximo vídeo na continuação da resolução, ok? Fui!